Então, essa live, eu gostaria de ver com vocês, assim, até eu vou ver se alguém quer entrar ao vivo aqui comigo. Só deixa eu explicar um pouquinho, pra se alguém quer contar alguma experiência, tá convidada. O pessoal tá me enviando solicitação de vídeo aqui, mas eu vou explicar primeiro, tá? E quem quer entrar ao vivo comigo pra contar uma experiência que fez, tá convidado, tá? Estamos na luta em relação à recusa alimentar, Elone. Começamos a investigar a PLV, olha só. A PLV é uma das coisas que pode estar tendo algum incômodo na questão gastrointestinal e, consequentemente, o bebê pode estar recusando pelo sintoma da alergia à proteína ao leite. Então, essa é uma das coisas que pode ser um motivo de recusa, sim. Por isso, investigar. É importantíssimo, sim. Giza Moura, meu valente, que só está querendo comer carne vermelha. Não aceitou peixes, está recusando galinha. Ok, faz parte. Mas não é porque faz parte, é normal e é esperado que a gente precisa deixar assim, certo? A gente precisa ter estratégias para isso. Então, vamos começar a live em si, né? O assunto da live é em relação que eu fiz um post em relação às 12 oportunidades, né? Que a gente tem, às vezes, está na nossa cara e a gente não explora ela. Né? Então, como é que a gente poderia fazer isso? Eu vou tentar ajudar vocês. Isso é uma das coisas que eu sempre fiz desde o início da introdução alimentar do Alonso. Hoje em dia ele está com 2 anos e 4 meses. Eu sempre fiz isso desde os 6 meses e 20, 15 dias. 6 meses e 15 dias, que quando ele começou a introdução alimentar. Então, isso enriquece muito, né, a visão, a percepção da criança em relação ao alimento, que não é só aquele motivo da criança sentar e ter que comer, né, por achar que tá ali. É muito mais interessante para ela se envolver no preparo de um alimento, obviamente, né, que não um bebezinho de 6 meses, como é que vai estar envolvida no preparo, né, senta nele no colo desde sempre. Agora, por exemplo, no início, antes de começar a introdução alimentar, se tem alguma mãe que o bebê não começou a introdução alimentar, coloca no colo, senta junto na mesa, come junto com ele no colo. Em algum momento, obviamente, não precisa ser todas as refeições, mas para ele já ir enxergando como é que funciona a questão alimentar, o envolto, né, a questão da alimentação. Então, isso vocês devem seguir, assim, sempre, não como algo que vocês vão fazer agora, uma vez que outra. Tentem entrar nesse mundo, assim, do criança, tentar entender como é que como é que a criança pensa, como é que a criança age, né? Ela age por imitação, de Rapley, Tracy Market, né? Do livro do BLW, que ela sempre comenta, e é real, isso está bem provado já. A primeira vez que um bebê leva um alimento à boca é por curiosidade e imitação, e não por fome. Né? Se a gente pensar que um bebê só conhece leite materno, só conhece fórmula até os 6 meses, ou seja, até o início da introdução alimentar, deve ser a partir dos 6 meses, a gente tem que imaginar que essa criança não tem a mínima noção que comida sacia, que uma maçã, que um arroz sacia, feijão sacia, não tem a mínima ideia. Então, é por curiosidade e imitação. Eles vão fazer o que vocês estão fazendo. Então, por isso, é importantíssimo comer junto. Né? Não bater os horários, deem um jeito, né? Em uma das refeições, mostre para ele como é que vocês estão comendo. Faça o processo mastigatório de vocês bem desenvolvido e bem exagerado para ele enxergar. Tá? Então, assim, eu peguei aqui o post, imprimi para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse post, que as 12 oportunidades, né, da gente ver, influenciar a criança em provar novos alimentos, tá? Se é uma criança que está seletiva por idade, né, simplesmente pela idade que é normal e esperado, se é porque está recusando tudo e não quer saber de comer, o que acontece aí? O que a gente precisa fazer? Né? Então, uma das coisas desse post que eu coloquei, então, 12 oportunidades. Eu cito 12 exemplos no post, então. Por exemplo, assim, então, a gente vai... A chave de tudo, né, disso tudo, é a gente explorar o sensorial, tá? O que é? A visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, tá? Por isso que eu insisto muito, às vezes, com as mães, principalmente as mães de consultoria, que eu tenho mais diária, a convivência nossa,
a questão de deixar tocar, deixar pegar, independente de abordagem, se é BLW, se é tradicional, não interessa, mas o deixar manipular. No momento que a gente deixa manipular, a gente desperta a curiosidade, o bebê olha, vê o que está acontecendo na mãozinha, que aquela batata espremeu e tá entre os dedos, ele fica olhando, ele joga. Aí muitas vezes é interpretado como uma criança não quer comer, né? Tá jogando, não leva na boca, não interessa. O levar a boca e o comer, de fato, é o 5º passo da introdução alimentar. Então a gente precisa entender isso e se empoderar dessas informações e não achar que a criança tem que sentar e sair comendo, tá? Então, uma das coisas que eu coloco para vocês nesse post é, a chave então é a exploração sensorial. Faça perguntas, então, o que a gente precisa fazer? Vou ensinar vocês. Façam perguntas para o bebê ou para a criança, mesmo que eles não entendam, né? A gente vai, obviamente, que adaptar a idade do bebê ao tipo de pergunta. Ou só vai mostrar, ou vai falar se a criança já tem uma interpretação mais avançada disso. E a gente, por exemplo, né? Vamos praticar. Quando a gente for, então eu coloco 6 exemplos aqui. Quando a gente for cozinhar, por exemplo, tô lá com uma criança, sei lá, 2 aninhos, ou pode ser de 11 meses, pega no colo, leva junto, coloca numa torre Montessori, coloca em cima do balcão, com segurança total, obviamente, coloca e cozinhou o macarrão, por exemplo, ali. Aí pega o macarrão, deixa esfriar um pouquinho e começa a aproximar essa criança do momento da refeição. Aí pega, será que a mamãe colocou um tempero suficiente? Será que a mamãe colocou alho suficiente aqui? Aí pega, experimenta. Eu acho que sim. Ah, não sei bem. Provavelmente essa criança vai ter curiosidade, vai ter motivação, pelo menos para pegar, para ver que é como se fosse uma cobrinha, aquele macarrão, aquele espaguete, para ver o que está acontecendo. Ela vai ter essa curiosidade, tá? Por exemplo, no momento do cozinhar. Outro exemplo que eu coloco é no post. Lambe esse iogurte aqui e me diga se você acha que a mamãe vai gostar. Será que eu vou gostar? Então, fazer perguntas para a criança, né? Sempre lembrando, iogurte, leite, derivados, somente a partir dos 12 meses de idade em bebês não alérgicos. Lambe, será que a mamãe vai gostar desse iogurte aqui? Ai, não sei. Será que não preciso botar um pouquinho de canela aqui? Ai, deixa eu pegar a canela. E coloca. E fica ali com ele naquele momento junto, tá? Então, o que a gente está explorando aqui? Se a gente pensar que eu falei em parte sensorial, o que a gente está explorando aqui? Né? Paladar. Se o bebê pegou, levou a boca. Se ele pegou um fio de macarrão, ele tocou, ou seja, o tato, a gente explorou tato, a gente explorou paladar. A gente pode pedir para lamber, que é o paladar também, a gente pode pedir para cheirar. Será que tá com um cheirinho de cebola, como a mamãe pensou em fazer essa massa alho e óleo? Vou cheirar aqui para ver se tá. Será que é legal? Então, aqui já explorou o olfato. Então, a chave de tudo é exploração sensorial, tá bem? Outro exemplo que eu coloco para vocês é, vamos colocar aqui para um bebê, esse exemplo para criança um pouquinho maior. Vamos colocar algumas frutas na mesa que combinem com a toalha da mesa? Devemos usar as uvas vermelhas ou verde? Será que podemos usar a maçã verde ou a maçã vermelha para combinar com a toalha da mesa? Ou será que a gente coloca a toalha antes, porque as uvas já estão na mesa? Se for um bebê um pouco maior, que não tem esse entendimento maior, pode largar as 2 maçãs na mãozinha dele e pedir para rolar. Qual que rola mais rápido, a maçã verde ou a maçã vermelha? E rola para ele. Então, aqui ele tá tocando, tá tendo tato, tá pegando e dessensibilizando e se aproximando do alimento. Tá? Outro exemplo que eu dou é, você consegue encontrar a única ervilha que eu coloquei em seu purê de batatas? Será que tá aqui? Eu vou procurar. Eu vou achar primeiro, onde é que tá, né? E vou procurar dentro do purê de batatas aquela ervilha. E se eu achei a ervilha, a gente pode até colocar 2 ervilhas ou 2 grãos de feijão. Pega aquela ervilha, eu achei, olha, que legal! Uma bolinha verde, que máximo! Então aqui tu vai estar explorando visão, para a criança achar onde é que tá a bolinha verde. Vai explorar o paladar, se ela colocar na boca. Vai explorar o tato, porque ela vai achar a bolinha verde em algum lugar, tá? Então, assim, o comer é o fim de tudo isso. A gente precisa entender que criança precisa gerar motivação, a gente precisa gerar curiosidade. A mesma coisa com brinquedo. Se vocês forem dar um brinquedo para ela que ela não se interessa, ela provavelmente não vai ficar brincando
brincando com ele. Se vocês mostrarem, fizerem um auê com aquele brinquedo, que é legal, olha só, ele faz isso, ele liga uma luzinha, provavelmente ela vai se interessar mais. Tá? Então isso é muito importante, a alimentação não é diferente, tá? Alimentação a gente precisa usar muito isso, não é só agora, introdução alimentar, é depois também, tá? Outra coisa também aqui, olhe para esse pacote de tirinhas de frutas, vamos supor que ou tirinha de frutas, ou as frutas já picadas, às vezes em alguns supermercados vem elas já picadinhas. Será que a gente conhece algumas frutas que estão aqui dentro? Será? Eu não sei. Me ajuda a abrir esse pacote? Aí abre o pacote, catem junto as frutas que estão dentro daquele pacotinho de fruta. Esses de fruta já orgânica, tem algumas assim, ou outras coisas, pode ser cenoura cozida, você pode até fazer saquinhos em casa com cenoura cozida em palito, fazer também do pepino in natura em palito, enfim, várias coisas. Eu trouxe um exemplo depois para fazer para vocês da experiência que eu fiz. Quer dizer, eu faço isso sempre, né? Para mim é normal isso tudo que eu tô falando para vocês. Eu quero só ajudar vocês. Tá? E outro exemplo que eu dou aqui para vocês também é quando estão fora de casa, né, achar a ervilha, colocar uma ervilha no purê de batata no restaurante para focar a criança no momento da refeição. Porque normalmente fora de casa, em férias, restaurante, café da manhã de hotel, restaurante fora, normalmente a criança é tudo novo. É uma exploração diferente, a criança não foca na refeição, dificilmente fica ali parada, quieta, comendo. Então a gente precisa chamar atenção para outras coisas com foco na alimentação. Vou esconder um grão de milho aqui no meio do arroz. Será que tu vai achar esse grãozinho de milho? Não sei, eu acho que a mamãe vai achar primeiro. Aí ele vai lá e vai achar, provavelmente coloca uma colher na boca ou pega o arroz com a mão e bota na boca, né, para se aproximando. Então isso é no restaurante. No mercado, vamos comprar 2 peras diferentes? Qual você acha que será mais crocante? Qual será que vai estar mais macia, mais docinha? Por quê? Vamos provar essas amostras? Vamos pedir se dá pra gente provar? Vamos? Então vamos provar. Vamos pesar antes, depois a gente prova? Então, coisas nesse sentido. No supermercado, levar junto, mostrar as frutas, o hortifruti, pedir ajuda pra escolher a beterraba, a cenoura, ver qual é que tá mais macia. Isso com bebês também, pessoal, tá? Estão no carrinho, estão naquele carrinho do supermercado que tem o bebê conforto adaptado no carrinho do supermercado. Pega, mostra, toca. Mas não começou a introdução alimentar, não interessa. Já mostra, já aproxima, já cria esse momento lúdico que é importante, tá? Isso no mercado. Em um restaurante, a questão da visão, a gente pode usar demais a visão ou a questão do tato, porque vai focar a criança. Por exemplo, estão comendo feijão, né? Coloquei feijão no prato. Não quer saber do feijão, não quer comer o feijão. Pega, pensa, coloca assim, eu vou amassar esse feijão com o meu dedo. Tive essa questão de sensorial aí, tato. Olha que legal, apertei a bolinha do feijão, apertei a bolinha da ervilha também, vou esmagar. Tu quer esmagar com o garfo ou com o dedo? Pergunta pra ele. Ou seja, faz a pergunta, faz a tendência de usar um dos sentidos, tá? Então, o tato no apertar a bolinha de feijão, e isso é assim que a gente vai começando a despertar interesse, despertando curiosidade e motivação, tá? Então, em restaurante, durante a hora do lanche. Na hora do lanche, eu trouxe até pra vocês pra fazer ao vivo e a cores aqui, tá? É uma das coisas que eu gosto bastante de fazer com o Alonso. Ele é uma criança que eu sempre investi muito nisso, na questão alimentar. Quem me conhece sabe, às vezes, assim, que até é uma sujeirama, é isso. Meu marido chega e, que loucura isso aqui, meu Deus, né? Mas não interessa, pra mim o que mais interessa é eu aproximar ele da alimentação, da refeição. Fazer esse momento ser um momento feliz, não interessa. Um momento de brincadeira, um movimento de foco no alimento, mas ao mesmo tempo com brincadeira, com diversão, com curiosidade. E essa curiosidade despertada em mim também.
E deve ser despertada em vocês, mães, também, tá? Vocês acham que é o quê que é mais interessante vocês chegarem com uma bergamota? Aqui é bergamota, não sei como é que vocês chamam aí. Como é que vocês chamam bergamota? Aqui no sul é bergamota, em outros estados é mexerica. Me contem aí, antes de eu pegar os lanches pra fazer ao vivo com vocês aqui. Então, assim, ó, no cozinhar, são 6 oportunidades. Com duas cada uma, dá 12 oportunidades. Karina, tangerina, mexerica. Tangerina, mexerica. Que é bergamota no sul. Cozinhar, então, na hora das refeições, quando estão fora de casa, no mercado, em restaurante, durante o lanche. Tá, eu vou contar uma experiência pra vocês, assim, que eu fiz essa semana. E eu comprei eu normalmente compro uva normal, uva, aquela, esqueci o nome agora, aquela rosada, sabe? Que é uma delícia, super perfumada, e, enfim, o Alonso adora. Pocã, a Pocã é maravilhosa, amo. Agora começou, né? Até trouxe uma aqui, só que elas estão meio verdes ainda, a Pocã. Ai, sou louca por essa bergamota. Comprei um pacotinho de uvas selecionadas sem sementes. E achei ela meio estranha, assim, não gostei. Gostei, ela é boa, ela tem como se fosse um sabor de suco de uva, um pouco mais forte, assim, sabe? Ela era mais roxa, assim, até congelei ela hoje para fazer. Eu fiz uma cuca essa semana, ficou maravilhosa, por sinal. E a cuca que eu fiz, quando a massa tava crua, eu fui colocando os grãos. Pensei, eu preciso usar essa uva, era uma uva mais cara, né? Não tinha sementes, enfim, selecionada. Preciso comprar só pra ver, né? Uma coisa diferente. Eu gosto de ir vendo coisas diferentes pra apresentar pro Alonso. E eu não gostei, mas independente disso, não tô eu aqui pra julgar. Ofereci pra ele, ele foi lá e também não gostou. E não é meio estranho mesmo, assim. Aí peguei pra fazer uma cuca. Na cuca ela vai se aproximar do sabor, vai soltar no momento do assar e vou furar ela, né, com a massa crua, encher de uvas, assim, essa cuca. E aí fiz, a cuca ficou muito boa, muito boa. Até nem coloquei como receita, assim, porque eu fiz até porque tinha um evento aqui em casa, e eu fiz uma cuca enorme, assim, mas ela é meio doce, assim, demais. Então nem coloquei no feed. Mas se alguém quiser a receita, eu passo. Aí coloquei as uvas no meio, assim. Nossa senhora, o Alonso enlouqueceu no catar as uvas. Gente, o que aconteceu? Ele não comeu a cuca, porque ele não é muito chegado no doce. E catou todinhas as uvas e comeu todas as uvas da cuca. A sorte que o pessoal do evento, que eu fiz, um evento familiar, tinha 2 pessoas aqui em casa. A sorte que as pessoas já tinham vindo comer a cuca, porque ele catou todinhas as uvas da cuca e comeu a cuca. Então, um exemplo, assim, que eu fiz inesperado, eu fiz para aproveitar mesmo aquelas uvas e, né, não desperdiçar. Mas para vocês terem ideia do quanto gera a motivação. Porque eu disse, olha aqui, tem uma uva aqui dentro dessa cuca. Meu Deus, o que é isso? Ai, Senhor, o que significa isso? E agora? Tá cheio de uva escondida nisso aqui. Ai, meu Deus, e agora? Tá? Então, é essas coisas que a gente precisa se empoderar, mostrar empolgação nossa e reduzir a expectativa de que a criança precisa e tenha que comer. Às vezes ela não quer e tá tudo bem, a gente só precisa identificar isso. Então, uma das coisas que a gente sempre faz, tá? Olha só, eu trouxe pra vocês essa bandeja. Deixa eu mostrar pra vocês aqui até pra... Essa bandeja, pessoal, saindo do foco da live, era da minha avó, mãe da minha mãe. Se tiver alguém da família aí, grita que vai se lembrar. Eu tenho esse conjunto todo dela aqui. Não sei se alguém de vocês tem. Olha só, é um conjunto, a maior, a menor, a menorzinha e uma bem pequenininha. Eu lembro direitinho dessas travessas lá na casa da avó. Aí a mãe me deu o conjuntinho. Que amor, né? Tá, mas deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu sempre faço com o Alonso.
Tanto que foi uma das coisas, os meus posts são todos feitos por mim e eu coloco a minha experiência, tento colocar a minha experiência em alguns posts, assim, né? E o da minha prática clínica, a minha experiência pessoal também. Então, normalmente, quando eu ofereço maçã pro Alonso, a gente desde os 6 meses, a gente catava as uvas. Eu mostrava pra ele e tal, ele não fazia nada no início. Agora é uma festa. Eu vou abrir, normalmente tem 5 sementes cada maçã, normalmente. Vamos ver, aí a gente abre a maçã. E ele, olha a semente! Aí a gente começa a tirar, né? Por exemplo, ali tem uma semente. Aí ele pega, tira a semente. Eu disse, ai meu Deus, olha aqui, socorro. Aí é bem assim que eu faço. Que eu adoro fazer isso, isso é meu, assim. Não é forçado nem nada. Vocês vão ser muito mais felizes se vocês fizerem isso com o bebê de vocês, podem ter certeza. Aí começa, ai, aqui tem outra, meu Deus. Aí separa 2. Ai, socorro. 3. 4. Estão me acompanhando aí? 5. E essa metadinha aqui, ó, é da outra que quebrou, ó. Ó, é da outra. Então, 5 sementes. Espera aí que eu acho que tem mais uma. Essa aqui tem 6. Aí começa assim, ó. Será que deu? Ai, meu Deus, e agora? Será que deu? Será que a gente contou 5? Conta de novo. Aí, se eu acho alguma outra, que no caso essa tem outra lá no fundo, a gente pega e eu disse, Alonso, eu não sei. Meu Deus, eu tô achando que tem outra coisa ali. Aí ele pega aí, tem outra semente. Aí a gente pega, faz uma festa e olha o tamanho dessa. É como se eu estivesse com ele, tá? Olha o tamanho dessa, meu Deus do céu. E aí é uma festa, é sempre uma festa. O que acontece? Ele pega e come a maçã inteira. Isso é natural, da curiosidade, da motivação. Às vezes eu tô ali com uma colher, eu raspo a colher, eu provo. Nossa, que delícia. Aí ele quer, eu quero. Aí raspa, brinca de raspar, brinca de comer, quer tirar casca, quer botar casca. Outra coisa, esse mamão foi 2 de tarde. Então, eu tô usando lá do post o momento lanche. Durante o lanche, tá? Dei exemplo da maçã e esse aqui é de hoje de tarde. Eu peguei esse mamãozinho. Aí, eu peguei junto com ele inteiro, façam isso com as crianças, não tragam um mamão amassado direto, não tragam aquela maçã amassada. Mostrem onde é que sai, mostrem o que é o mamão, é muito mais legal. Peguem, ele disse, mãe, que é isso? Que é isso? Que ele diz assim, né? Aí eu peguei uma mão, que me ajuda a abrir, aí peguei a mãozinha dele, aí a gente abriu junto e eu disse, filho... Uma estrela. Tu acredita que tem uma estrela nisso? Ele, e agora? E eu disse, meu Deus, mas ela tem muita semente. Tu me ajuda aqui. Aí ele pegou uma colher, tirou todas assim, pegou, tirou. E ele não é muito de mamão. Nunca foi. Desde bebê. A primeira fruta que eu ofereci para ele em introdução alimentar foi mamão. Ele não comeu, ele nunca gostou. Ele começou a comer, olha, ele tá com 2 e 4, faz uns 3 meses, pouquinho assim. Nunca insistência, sempre assim. Aí ele pegou, tirou toda a semente, uma por uma, aquilo foi, a gente brincando, eu disse, meu Deus, encheu um pote com essa semente, que loucura. Aí ele pegou uma colher e comeu toda a outra metade. Gente, toda essa metade, eu não tô brincando. Ah, e outra coisa que ele fez que foi interessante, que eu aprendi com ele, por isso o desafio Mindful também, que é muito interessante, por isso. Ele pegou a outra parte, ele comeu um pouco a colher e virou, coisa que eu nunca fiz. Não sei de onde é que ele tirou isso. E apertou e começou a sair o caldo. E aí botou no potinho que ele tinha e tomou o caldo. Isso foi dele. Legal. Achei legal. Vocês estão entendendo que é muito mais interessante o outro lado da moeda.
né? Então, façam isso com o filho de vocês sempre, tá? Sempre. Com outras coisas também aqui, tá? A bergamota, a mexerica. Então, outra coisa é pegar, abrir ela. Eu não vou abrir porque essa aqui eu quero que amadureça um pouquinho, tá? Descasquem com eles. Pega. Olha isso, que máximo! Aí pega, abre junto. Ah, não, me ajuda que isso aqui tá demais. Às vezes eu pego. Esses dias peguei, eu tava ajudando ele a abrir, assim, peguei, ai, que legal. Aí soltou do gomo da casca da bergamota nele, ele, ai, que isso? Aí ele começou meio que a chorar, assim, e eu disse, ai, saltou em mim também, socorro, 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 socorro. Aí ele começou a rir, virou uma festa. E eu disse, olha só, isso que saltou em ti, tu não tem ideia do cheirinho que solta isso, quer ver? Eu vou apertar pra te ver. Aí peguei uma outra parte daqui, apertei nele não, apertei assim e dei pra ele cheirar o olfato aqui. Então a gente tá na questão do olfato, na questão do paladar, na questão do tato, na questão da questão do ouvir, pessoal. Uma das coisas assim de pegar e fazer creque, creque, creque. Pepino, uma das coisas, pepino in natura. Sumo, obrigada, querida. E pegar e barulho. Olha o barulho que isso aqui faz, que legal! Que máximo! E assim vai. Então, isso é uma das coisas muito interessantes, assim, da gente continuar fazendo. É uma coisa, um investimento pra vida. Tá? Então, deixa eu só tirar isso aqui daqui, pior que me deu vontade de comer agora. Mas eu já jantei, não posso me passar. Pessoal, deixa eu só fazer uma... Então, isso a gente precisa fazer isso. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá. 10 e 9. Então, deixa eu só pegar aqui no post que eu fiquei de ler os comentários. Até não teve muito comentário, assim. Mas, assim... Deixa eu ver aqui. O post. Mamão aqui também é a única fruta que não come. Uma dica aí. Exatamente, Ana. Essas coisas ela nunca comeu, mamão. Nunca gostou. E comeu. Então, em relação ao post, eu pedi para comentar em relação se alguém fez alguma coisa. Então, se vocês forem fazer alguma coisa, coloquem nos comentários do post. O post é 12 oportunidades para a criança explorar novos alimentos. Isso é para os bebês também, desde os 6 meses. Rola a bolinha, rola a maçã, rola a laranja, vê qual que ele escolhe. E contem no post, tá? Escrevam lá pra gente compartilhar isso. Isso ajuda vocês também. Minha intenção aqui é só ajudar vocês. Nada mais, tá? Então, o que a Karina coloca aqui? Adorei. Aí a Karina, a Eli Cerqueira, adorei a iniciativa. Parabéns, quero participar da live. Peraí, onde é que tá o comentário? Aqui tá pra cima, peraí. Então, o que ela fez? Ai, que bom que bom, aqui morango não é aceito. Ai, morango, Gabi, uma mãe de consultoria que a gente tá agora, ontem o talinho verde de cima, ela pegou e ela tirou e deu pra ele. Ele quis o com talinho, pra ele tirar o talinho. E ele pegou e comeu o morango, porque ele tirou o talinho. A Karina conta aqui, ela escreveu no post. Aí, sábado, saímos para almoçar. Meu filho de 3 anos quis espaguete à bolonhesa. Lembrei da Cíntia e perguntei, filho, qual o macarrão mais gostoso? Esse ou da mãe? Ou seja, ela fez a pergunta, né? Fez a pergunta, que é uma das coisas que eu indico fazer. E pediu para ele qual era o mais gostoso. E ele disse, o seu, mamãe, porque não tem salsinha. E ela botou, na verdade, no meu tem, só que ele não vê. Então, o seu, mamãe, provavelmente ele comeu o dela. Então, normalmente, essa troca de pratos é uma das coisas que funciona bastante também. Então, por isso, vocês comerem a comida do bebê junto, quando puderem, né? Lanche, refeição principal. A Mara, vovó dos gêmeos, da Maria Rita. Deixa eu ver aqui. Mara, tu estás por aí?
a Mara, avó dos gêmeos, e a Amanda, mãe dos gêmeos. Você é uma bênção, Cíntia, linda, criativa, inteligente, super profissional, comprometida, cuidadosa, amorosa e por aí vai. Muito obrigada por ser tão carinhosa com todos nós e se preocupar tanto com os nossos pequenos. Deus abençoe sempre. Obrigada. Ó, tem outra mãe que vai testar aqui. A Eli, doutor, tá ele? Mas, pessoal, assim, alguém quer entrar ao vivo aqui, contar alguma experiência? Raquel, que Deus te abençoe sempre infinitamente, te dê sempre essa humildade, compartilhamento e carinho conosco. Muito, tenho demais por vocês, assim. E esse meu amor, por isso que eu faço, assim, é muito genuíno, assim, é muito puro demais, assim. Tenho certeza que eu tô no caminho certo, é isso que eu quero pra minha vida, ajudar vocês, ajudar as mamães, empoderar as mães disso, de como fazer, porque o bebê é consequência do que vocês vão fazer. Sempre, tá?